Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós faremos um estudo um pouco mais profundo, minucioso, do capítulo 19 de Atos, especificamente o versículo 11, que fala sobre Paulo e as coisas maravilhosas que suas mãos faziam. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, o Evangelho, e principalmente em Atos, nós vamos encontrar, ele nos diz que Paulo de Tarso, antigo Saulo de Tarso, fazia maravilhas e que Deus operava por intermédio das mãos dele. E é interessante ressaltar, importante, que o Pai, ele sempre fará essas coisas, o mesmo. E para isso, o Pai utiliza-se daqueles que apresentam também as mãos limpas. Por quê? Nós não podemos acreditar ou pensar que Paulo possuísse algum privilégio que Jesus lhe dera. Nada disso, né? É importante sabermos que não existem concessões exclusivas. Deus e Jesus, que nos traz essas leis de Deus, eles jamais privilegiariam um do que a outro, porque Deus é justo e bom. Então não podemos acreditar ou santificar Paulo sem valorizar, sem apreciar o trabalho que Paulo fez para limpar as suas mãos, para que essas maravilhas fossem feitas, né? Porque senão parece que é muito fácil. Deus então concede a alguém realizar curas, realizar milagres, e seria muito simplista, né, essa visão, ou acreditar nisso. Mas nós conhecemos o quanto custou para Paulo limpar as suas mãos, né? E são poucos de nós, é muito difícil nós nos disponibilizarmos nessa limpeza, através do trabalho, através da renovação, através da transformação. Então, se a gente se lembrar de que Paulo, ele foi um rabino famoso em Jerusalém, que ele se movimentava nos elevados cargos públicos, teve várias situações que ele se colocou contra os cristãos. Ele, infelizmente, mandou apedrejar Estevão. Então, ele tinha uma vida comum, né? Embora fosse uma vida dentro de uma elite, mas era uma vida comum, com erros, em que o seu orgulho, a sua vaidade se mostrava a todo momento. E depois, então, ele inicia um processo de limpeza de mãos, em que ele passa por humilhações terríveis pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus colegas de trabalho, né, de ofício. Ele teve que sacrificar tudo que ele tinha, no sentido de abrir mão mesmo, para que ele pudesse seguir Jesus, até mesmo o seu trabalho, a sua família, os seus bens. Tudo isso ele se sacrificou pelo bem dos semelhantes. Então ele ensinava, pregava o evangelho como ninguém o fez. Ele que divulgou o evangelho e um dos que principalmente contribuíram para que o evangelho estivesse hoje nas nossas mãos. Então, ele teve que ensinar o evangelho sobre zombarias, sobre açoites, sobre aflições, pedradas, né, todas essas dificuldades.
embora ele tenha escrito as epístolas luminosas, belíssimas, ele nunca abandonou o trabalho humilde, né, na confecção lá de tecidos, até a morte do corpo dele. Então, muitas vezes nós vemos Paulo como sendo alguém que foi beneficiado por Jesus, que Jesus lhe visitou, né, e ele então passou a ter esses poderes, mas muitas vezes não consideramos todo esse roteiro que Paulo fez em muito pouco tempo, que foi essa belíssima transformação, essa mudança de um homem extremamente vaidoso e orgulhoso para um homem humilde. Embora ele já tivesse virtudes, né? A determinação, o empenho, a disciplina, tudo isso ele conservou. Infelizmente, ele usava essas virtudes de uma forma negativa. Depois, com a boa nova, com a transformação, ele continua sendo uma pessoa disciplinada, determinada, porém já numa outra coisa que é a divulgação do Evangelho. Então, antes de pensarmos que Paulo tenha sido um santo, é importante nós entendermos que Paulo, se ele se tornou um santo, alguns acreditam que sim, ele se santificou, ele mesmo trabalhou árduo para que ele pudesse ter as mãos limpas, a fim de que Jesus pudesse usar as suas mãos então para fazer o bem, para multiplicar a boa nova. Agradeço a todos a atenção e até o próximo estudo.